O homem vai mexer no time. Tem que fazer alguma coisa, né? Chegou o momento, um treinador com tanta personalidade como o Renato, ele tem que mostrar sua identidade, fazer os seus selecionados, seus escolhidos, mudar a forma do time jogar. E teve tempo para isso, que não foi mostrado no jogo contra o Botafogo. Ele tem que dar uma resposta agora na Copa do Brasil. Não tinha como ele colocar time reserva na Copa do Brasil. Não seria inteligente, porque o ideal é ele pegar o Aparecidense jogando no Maracanã no jogo de ida, dar uma goleada, se Deus quiser, para aí sim poupar alguns jogadores no jogo da volta da Copa do Brasil. Mas agora, nesse momento, depois de resultado ruim contra o Botafogo, botar um time reserva contra a Aparecidense, com essa nuvem de suspeita sobre o time reserva, não seria inteligente. Mas ele mudou onde que eu acho que ele deveria mudar, a princípio. A gente tem a situação do Hércules, que ainda deve estar afastado por causa da conjuntivite. Ele tinha que escolher um volante, ele acabou barrando o Bernal e colocando o Nonato, que é aquele volante que tem respondido dentro de campo o desejo do Renato, né? Ele vem contribuindo para o meio de campo do Fluminense. É um jogador mais experiente, também tem 27 anos. Na lateral esquerda ele vai tirar o René para colocar o Fuentes, porque antes da chegada do Renato, o Fuentes que era o titular da lateral esquerda, mas ele teve um problema muscular. O René assumiu a lateral esquerda, fez uma partida boa ou outra, mas o Fuentes é muito mais jogador do que o René. E o lado esquerdo fica bem mais forte, porque o Fuentes é um lateral agressivo, que sobe o ataque. Outro barrado no jogo, barrado nesse baile aí, foi o Canóbio, que parece que joga mais de marcador, de meio campista, do que de atacante. Aí você opta por um 4-3-3 com um ponta aberto pelo lado esquerdo e o camarada não faz a função de atacante, que é no caso do Canóbio, o terço final próximo do bico da grande área, não vai para o confronto, não vai no 1 contra 1, não vai para o drible, não dá assistência, não faz gol, não tem por que ser titular. Então o outro atacante vai jogar naquele setor que tem mais experiência e aquele terço final. É o adversário. Você pode optar pelo Canóbio num jogo tático, que ele tenha que fechar esse meio, ajudar na marcação. Mas contra um adversário limitado, um time pequeno, que você precisa fazer o resultado, fazer um resultado elástico, a escolha por um atacante que finaliza melhor, que dá assistência, que parte por drible, que joga perto da grande área, é a melhor escolha no momento. Eu acho que a escolha pelo Keno foi acertada. Então o Renato mexeu onde que tinha que mexer. Eu acho que o time tem a evoluir com a entrada do Nonato, com a entrada do Fuentes, com a entrada do Keno na ponta esquerda. Ali na volância é que muda um pouco. O Martinelli vai para trás, jogar na entrada da área defensiva, ali na meia-lua. Não vejo problema, porque o Aparecidense, eu acho que, creio eu, né? Meu Deus, pelo amor de Deus, que não vai dar trabalho. Então dá para o Martinelli jogar ali de primeiro volante, fora da sua função. Já o Nonato tem essa liberdade de subir e ficar próximo do Ganso para algumas jogadas ofensivas. Eu gostaria de ver o Arias não tão aberto na ponta direita, no meio de campo, para ajudar o Ganso na criação de jogadas e fazer esse time funcionar, como ele faz lá na Colômbia, ao lado do James Rodrigues. E o Fluminense jogar com dois atacantes, o Cano e o Keno. O Fluminense vai ter que propor o jogo, o Fluminense vai precisar jogar no ataque, o Fluminense vai precisar fazer um placar. A torcida vai exigir isso e a torcida está desconfiada desse elenco. Você faz enquete no seu canal, tá lá, tem uma enquete de votação lá sobre se o elenco é bom, ruim ou razoável. As notas são muito baixas para o elenco do Fluminense. Então há uma suspeita e há uma preocupação pelo que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, que quase nós fomos rebaixados. E esse elenco começa a não dar confiança ao torcedor de que esse ano vai ser diferente. Então está na hora do Renato começar a dar resposta ao time dentro de campo. Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida, Fluminense e Aparecidense. Joga no Maracanã às 21h30 nessa terça-feira. Transmissão pelo Prime Video, somente por ali.
Você vai assistir esse jogo, Prime Video. A arbitragem do Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. O Jonathan Pinheiro eu não conheço muito, não. Pelo menos não é aquelas figurinhas carimbadas de sempre que apitam jogos do Fluminense. Aparecidense. No estadual, garantiu sua permanência na elite. Brigou ali até as últimas rodadas para não ser rebaixado. Na última rodada, vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. Foi na Bacia das Almas. Em 11 partidas, teve 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Mas nesse momento, contando com a Série D, que já começou, na Copa do Brasil, a Série D está em 4º lugar, a Aparecidense. Não perde a 5 jogos o time goiano. Olha só, na Copa do Brasil eliminou o Votuporanguense e o Cascavel, ex-clube do Vitor Hugo, que sumiu, né? O Vitor Hugo foi uma para você ver, né, como o Fluminense investe mal. O Mano Menezes pediu a contratação do Vitor Hugo, que é um volante que joga ali de primeiro volante, na frente da zaga, um cara baixo, para aquele setor. O cara sumiu, tá lá no elenco, treina, você vê às vezes ele no vídeo, nas fotos, mas nem relacionado é. Então, na Copa do Brasil, o Aparecidense eliminou o Votuporanguense e o Cascavel. E na Série D está em 4º lugar. E a 5 jogos não perde. Vamos para a escalação deles. O goleiro é o Matheus Alves, o lateral é o Davi Júnior, a dupla de zaga é formada por Vanderlei e Wellington, na lateral esquerda o Xavier. Meio de campo com Diego, Aleph e João Marcos. No ataque, Pedrinho, Caio Nunes e Stefano Pinho. O técnico é o Lúcio Flávio Godivo de Irajá. Ele, jogador do Paraná Clube, também comandou o Botafogo, foi jogador também do Botafogo. Agora vamos falar do Fluminense, que vem de 3 resultados negativos, está numa sequência não muito boa, que é o empate em casa contra o Vitória em 1-1, né, jogando em casa no Maracanã, empatando pelo Campeonato Brasileiro, um resultado que não era esperado. Um empate na Sul-Americana, com o time praticamente todo reserva, 1-1 lá no Chile, um gol saindo no último minuto, gol do Nonato, um golaço, que pode ter garantido a titularidade dele nesse jogo da Copa do Brasil. E uma derrota na última rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, completando 8 clássicos com o Botafogo sem vencer, 2-0. Quero aqui parabenizar, infelizmente, um resultado ruim, o recorde batido pelo nosso CEO, Mário Bittencourt. Está na conta dele. Como também está na conta a Libertadores, a Recopa, também está na conta dele esses péssimos resultados em clássicos. 8 derrotas para o Botafogo sob o seu mandato. Está 3 jogos sem vencer, como eu falei, está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Fluminense eliminou o Águia de Marabá, deu uma sacolada, e o Caxias do Sul. Desfalques: Otávio rompeu o tendão de Aquiles, Thiago Silva, problema muscular, Riquelme e Isaac. Riquelme e Isaac, a tendência é recuperá-los antes da estreia do Fluminense no Super Mundial ali em junho. Em maio, início de maio, já podemos ter Riquelme e Isaac sendo relacionado para alguns jogos para chegar em forma lá no mês de junho. Então, estão bem adiantados nesse processo. Vamos para a escalação, com as mudanças do Renatão. O goleiro é o Fábio, o lateral direito Samuel Xavier, a dupla de zaga é o Freitas e o Inácio, na lateral esquerda o Fuentes, voltando ao time titular depois de contusão. No meio de campo, Martinelli, Nonato e Ganso. O trio de ataque é o trio de ataque da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Keno na ponta esquerda, Arias na ponta direita e o Cano como referência. O trio parada dura se reencontra nesse jogo na Copa do Brasil. Barrados, René, Bernal e Canóbio. A ideia é essa, fazer um resultado. A ideia é essa, jogar no ataque. A ideia é dar um desafogo, trazer a tranquilidade de novo ao elenco, para depois pensar no jogo contra o Sport, se eu não me engano, no sábado. É no sábado o jogo contra o Sport, para chegar lá no jogo contra o Sport com menos pressão,
pensando no Campeonato Brasileiro e também pensando no jogo da volta, fazer um resultado elástico para no jogo da volta jogar com mais tranquilidade, podendo poupar um ou outro. É isso aí, boa sorte para o Fluminense, um bom jogo nessa terça-feira. Vamos torcer para uma vitória do Flusão. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, tamo junto, estou indo nessa. Fui!